Lição 2, segundo trimestre de 2024. Título: A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Mistérios da Palavra e eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Nesta aula estudaremos a analogia da porta estreita e da porta larga, mencionada pelo Senhor, como também o caminho apertado e o caminho espaçoso. Vamos esclarecer por que a porta larga e o caminho espaçoso não levará o cristão a entrar no reino de Deus, e por que entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado é a melhor opção. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo objetivo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E terceiro objetivo, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão dos pecados e novo estilo de vida. Texto áureo. O texto áureo nos diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, verso 24. Agora, a verdade prática. A verdade prática nos diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Agora pegue a sua Bíblia ou a sua revista para acompanhar a leitura bíblica em classe. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 10. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Primeiro ponto, portas e caminhos. Temos a porta estreita, o caminho apertado, e a porta larga e o caminho espaçoso, apresentados no texto base desta aula, indicando literalmente um contraste entre eles. Mas vejamos, todo ser humano racional procura sempre o meio mais fácil. Isso no seu viver, no trabalho, nos relacionamentos, nas decisões e direções que devem ser tomadas. Porém, Jesus apresenta uma proposta diferente, um contraste ao meio normal racional. Nos ensina que o caminho mais fácil e o acesso mais fácil não levará o homem a um resultado positivo. Falando espiritualmente, não levará o homem a entrar no reino de Deus. A porta estreita mencionada era um meio de acesso muito usado na época para que os cidadãos pudessem entrar nas cidades. Sendo estreita, dificultaria uma entrada, por exemplo, repentina, facilitando a fiscalização e o controle de quem entra e de quem sai. Também orientava ao cidadão que desejasse viver naquela cidade, ele teria que se moldar à cultura daquele povo, daquela cidade. Já uma porta larga, não há controle, podendo entrar pessoas de vários tipos com várias intenções, sem o compromisso de aderir à cultura ou os costumes da cidade. Jesus exorta seus discípulos a entrarem pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, não significando cumprir uma penitência, mas a orientação é que o caminho apertado não apresenta desvios, atalhos, existe apenas uma direção que nos condiciona a chegar no lugar desejado. A porta estreita é a única forma de acesso,
onde só entra quem estiver dentro dos padrões adequados para entrar. Vejamos a concepção de Provérbios, capítulo 15, verso 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. A revista nos apresenta as duas repreensões, uma mencionada no Antigo Testamento e a outra por Jesus, onde podemos tomar como base entrar pela porta e andar pelo caminho certo. Olha só, no Antigo Testamento a repreensão ao povo Israel era porque as pessoas estavam vivendo segundo as suas próprias ideias. Olha o que diz Juízes, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Agora vejamos a repreensão no Novo Testamento por Jesus. Jesus se apresentou ao povo dizendo que ele era a fonte de água viva e que as pessoas precisavam se ajustar aos ensinos das Escrituras Sagradas. Vejamos João, capítulo 7, verso 38, que nos diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Segundo ponto, por que entrar pela porta estreita é difícil? A porta sempre estará aberta, porém entrar por ela é difícil porque as oportunidades da porta larga são atraentes e porque existem razões e exigências para se entrar pela porta estreita. Vejamos os obstáculos que tornam dificultoso o acesso à porta mencionada por Jesus. O egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses. Outro obstáculo, o ego inflamado, refere-se a um aparente excesso de confiança em si mesmo. Outro obstáculo, a idolatria, a substituição de Deus e da sua palavra por qualquer outra coisa. Jesus nos ensina que o caminho para o céu depende do homem negar a si mesmo e a tudo que a carne interior deseja, fazendo morrer o nosso eu para vivermos a vida com o Senhor. A entrada na porta estreita não é atraente. O sentido da palavra estreito indica um estado de aperto, de compressão. Portanto, a entrada nesta porta não atrai ao homem, visto que o homem interior procura facilidades. Assim, a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleite e libertinagem mais atraentes. É um caminho de apego prazeroso ao mundo, a tudo que despreza Deus. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A porta estreita e o caminho apertado requer do cristão que deseja entrar no reino de Deus as seguintes exigências. Transformação interior. Através do novo nascimento, acontece uma transformação de dentro para fora. Decisão pessoal. A decisão não pode ser motivada por outras pessoas, por emocionalismo, mas deve ser individual. Disposição em seguir na contramão do mundo. O cristão que ama o Pai anda na contramão do mundo. Se o homem estiver revestido do Espírito Santo, caminhará na contramão do mundo. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, ele nos diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagens. Se cumprirmos estas exigências, andando conforme os evangelhos nos orientam, caminharemos em santidade, seguiremos os passos de Cristo e andaremos como ele andou. Terceiro ponto, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Só conseguiremos através do arrependimento dos pecados, da confissão dos pecados e produzindo frutos de arrependimento. Vejamos em detalhes o que significa essas três ordenanças. Primeiro, o arrependimento é uma mudança no coração e na mente, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. João Batista pregava essa mensagem. Se o homem não se arrepender, não pode entrar pela porta. Vejamos o que diz Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esta mensagem também foi pregada no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, anunciando ao povo que deveriam se arrepender. Isaías capítulo 55, verso 7 nos diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Segundo, a confissão. A Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção, todos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Portanto, se o homem não reconhecer que é um pecador, não pode entrar pela porta.
Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa confissão não pode ser voltada à emoção ou por uma motivação exterior, mas deve ser do interior do homem, deve ser pessoal, consciente e verdadeira. Caso contrário, o homem não conseguirá entrar pela porta. Olha o que diz a primeira carta de Paulo a João, no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E terceiro, fruto de arrependimento. É preciso apresentar frutos de um arrependimento sincero, como honestidade, misericórdia, respeito ao próximo, resiliência e empatia. Existem outras, mas essas são as principais. Vejamos a mensagem de João Batista que destaca no Evangelho de Lucas essa verdade. Lucas, capítulo 3, do verso 7 a 14. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Sem o cumprimento dessas ordenanças, que devem fazer parte da vida de todo cristão, daquele que passou pelo novo nascimento, não lhe será permitido entrar pela porta e pelo caminho que leva ao céu. Amém. Reveja todos os pontos que comentamos e ótimos estudos!